bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2017, PPL, que no caderno azul foi a questão de número 104. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando sobre o famoso experimento da fenda dupla, realizado por Thomas Young. E isso vai provar, finalmente, qual é o comportamento da luz. Afinal de contas, a luz é uma onda ou ela é partícula? Ela tem natureza ondulatória ou corpuscular? Primeiro vamos entender como que funciona esse experimento, né, e quais foram os resultados desse experimento. A gente vai fazer um feixe de luz passar primeiro por uma única fenda e depois por duas fendas, verificando no anteparo um padrão ali de claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, que ele chamou de franjas claras e escuras. Bom, olhando bem de pertinho, é isso aqui que está acontecendo. O primeiro fenômeno que a gente observa, que prova o seu comportamento ondulatório, é o fenômeno da difração. A difração seria basicamente quando a luz consegue contornar esse obstáculo. Ela consegue passar por essa fenda e se espalhar após a fenda. Isso não é realizado se a luz fosse várias partículas. Se você pensar na luz como sendo um jato de areia, por exemplo, em que esses grãos seriam minúsculos, praticamente invisíveis para nós, então, ao passar por uma fenda bem pequena, a gente teria um jato bem pequenininho também, que não conseguiria passar depois pelos outros dois furos, né, pelas outras duas fendas. Então, isso já é uma comprovação. A difração da luz prova que ela é ondulatória, ela é uma onda. A difração você conhece muito pelo som. O som, como tem um grande comprimento de onda, ele consegue contornar os obstáculos do dia a dia. O som consegue contornar portas, janelas, e é por isso que você ouve conversas, às vezes, que estão em outro cômodo, ou atrás do muro e assim por diante. A luz, por ter um comprimento de onda muito pequeno, ela só consegue sofrer difração em obstáculos também muito pequenos. Por isso que esse furo ele tem que ser da ordem de nanômetros. É um furinho tão pequeno que você mal consegue ver a olho nu. Bom, segundo fenômeno. Ao passar pelos dois furinhos, pelas duas fendas, forma-se agora duas novas ondas. É como se ela se dividisse agora em duas ondas que vão também se espalhar, formando ali um padrão circular, ou, pensando em 3D, um padrão esférico. Essas novas duas ondas começam então a sofrer interferência no espaço. Elas vão se encontrando no espaço e sofrendo interferência construtiva ou destrutiva. E é isso que a gente verifica lá no anteparo. Olha só como é que funciona. Basicamente, se eu pego aqui uma região em que as duas ondas se encontram em fase, que seria crista com crista, vale com vale, crista com crista, vale com vale, então aqui a gente vai ter um padrão de interferência construtiva. E ao chegar no anteparo, essa interferência construtiva é vista como uma região muito clara, com uma intensidade, né, muito grande de luz. Já se eu pegar um pouquinho para o lado, a interferência será destrutiva. Se eu pegar aqui agora essa outra região, ó, seria tudo de interferência destrutiva. Destrutivo, 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 destrutivo. Por isso que vai ficar tudo escuro aqui dos lados, ó. Vai ficar escuro e aqui vai ficar escuro também. Só que esse padrão ele continua, então ele não vai ter um fim. Depois, se eu pegar outros pontos, elas já voltam a ficar em fase. Opa! Se eu for pegando esses pontos aqui, ó, crista com crista, vale com vale, crista com crista, vale com vale. Mesma coisa aqui embaixo, crista com crista, vale com vale, até chegar no anteparo. Então, volto a ter uma região muito bem iluminada. Aqui embaixo também, uma região muito bem iluminada. Só que depois, mais uma vez, uma região de interferência destrutiva. Por isso que o padrão é chamado de franjas de interferência. Na prática, quando você olha para o anteparo, que pode ser uma parede ou uma tela branca, você vê um risco claro e um risco escuro. Um risco claro e um risco escuro. Pontinhos bem pequenos na prática. E isso só pode acontecer pela interferência, que é um fenômeno ondulatório. Mais uma vez, se a gente pensar na luz como sendo partícula, tendo comportamento corpuscular, imagina um jato de areia passando por dois furos. Se isso fosse verdade, nós teríamos que ver no anteparo apenas duas regiões claras. Uma região clara bem na frente de um dos furos e outra região clara bem na frente do outro furo. Então, se fosse partícula, se fosse corpuscular, só teriam duas regiões de muita intensidade. Como essa coisa foi se alternando, né, como essa intensidade foi se alternando em claro, escuro, isso só prova que tem que ser interferência. Prontinho. Temos, então,
um dos experimentos mais importantes da história da física. Vamos procurar o nosso gabarito. Letra A. Ele já começa errado porque ele já começa falando que é corpuscular. Está provando que é corpuscular. Errado. Letra B também já começa falando de corpuscular, não pode ser o gabarito. Letra C. Prova o comportamento ondulatório, porém justificado pelo fato da luz sofrer difração e polarização. Não tem nada de polarização aqui nesse experimento, não. Letra D. Ondulatório, porém justifica pelo fato da luz sofrer interferência e reflexão. Errou aqui, ó. Não tem nada de reflexão nesse experimento. E, finalmente, letra E, o nosso gabarito. A luz se comporta de forma ondulatória, justificada por difração nos furos, né, nas fendas, e a interferência percebida no nosso anteparo. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.